Como eu recebo muitos comentários elogiosos sobre a decoração do laboratório, onde eu normalmente gravo por Meteoro, eu achei que eu devia começar a edição de hoje endereçando o local onde eu tô. Parece meio sinistro e você tá curioso, eu suponho, mas talvez eu não possa explicar se isso é um cativeiro ou uma sala de interrogatório. De qualquer forma, torçam por mim, porque eu tô sempre precisando. No Dia do Soldado, o comandante do Exército, Tomás Paiva, fez um discurso lindo sobre como os desvios de conduta da instituição são repudiados e repreendidos duramente. Seria uma pena se o próprio comandante admitisse que eles não conseguem repreender os seus oficiais, né? Segundo o general, é mais fácil punir os militares indisciplinados do que os militares processados judicialmente por crimes graves. E seria uma pena maior ainda se ele próprio estivesse agindo nos bastidores para livrar a instituição da CPMI dos atos golpistas. Não, assim não dá. Assim não tem jeito. Sinto muito. Os podcasts de notícias não estão disponíveis no seu país. Militares que tomaram parte em atos golpistas serão acusados de agir por vontade própria, ou seja, sem o incentivo das Forças Armadas. Dia 25 de agosto é o Dia do Soldado. E nesse ano, o comandante do Exército, Tomás Paiva, fez um discurso no Quartel-General de Brasília. Sim, esse é o mesmo quartel-general onde estavam acampados os terroristas que atacaram os prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Vamos ver um trechinho do discurso do comandante? Meus comandados, guiados pelo espírito de servir a pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta que são repudiados e corrigidos. Confia. A exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. Mas será que o discurso tá mesmo de acordo com a prática? Exército Brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório. O comandante Paiva fala sobre como os desvios de conduta serão repudiados e repreendidos. Mas ao mesmo tempo ele já andou falando para jornalistas que ele não consegue expulsar da instituição nem mesmo traficantes de drogas e sequestradores. Conversei com o general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército. Ele embarcou no final de semana para a Índia, numa missão oficial, e antes do embarque ele conversou conosco. O general Paiva, ele está vivendo uma realidade paradoxal. Ele considera vital punir com muito rigor os militares envolvidos aí em crimes contra a democracia, em outras delinquências, mas ele alega que a legislação impõe dificuldades para conciliar o desejo com a prática. Então não é fundamental punir, né? Ele conta, Fabiola, que não consegue desligar do Exército nem mesmo um capitão que foi preso em flagrante por tráfico de drogas e um tenente envolvido com sequestro relâmpago. O quê? Mais fácil punir os militares indisciplinados do que os militares processados judicialmente por crimes graves. É isso mesmo que você ouviu. De acordo com ele, o que acontece é que em casos disciplinares pode ser aberto o conselho de justificação, mas em crimes é necessário aguardar a justiça. Esse conselho de justificação, mencionado pelo general Tomás Paiva, é uma espécie de tribunal de honra dos militares. Nesse tribunal tramitam processos administrativos que, no limite, podem resultar na expulsão de oficiais considerados indignos de integrar os quadros das Forças Armadas. Essa é a punição? Nos processos judiciais, o desfecho é mais lento. E se for condenado a penas superiores a 2 anos, segundo o general Tomás Paiva, aí o Ministério Público Militar ainda vai representar contra esse condenado junto ao Tribunal Superior Militar, e o processo de expulsão pode demorar ainda mais 1 ano depois da sentença. Parece que é mais fácil expulsar o indisciplinado do que o criminoso.
prioridades. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Mas pior do que se admitir preso pela burocracia seria se o comandante estivesse ele próprio atuando para blindar o exército na CPMI dos atos golpistas. Pois é, exatamente o que está acontecendo, né? Como conta pra gente o Globo. Olha lá, CPI do 8 de janeiro. Comando do Exército articula para barrar punições na comissão. Ah, então é importante punir veementemente, duramente, mas não tanto assim, gente, né? Pelo jeito aí em reuniões, teve reuniões com integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito e o nosso general aí, Tomás Ribeiro Paiva, evitou falar em blindagem, mas reforçou aí a necessidade de preservar a instituição. Blindagem. E sabe o que é pior? A estratégia tá funcionando. Essa reportagem está muito boa aqui do UOL, que é do Felipe Pereira e da Gabriela Vinhal, falando como a CPI está sinalizando o tratamento aos militares golpistas. E eles deverão ser tratados como lobos solitários, ou seja, a instituição como um todo vai se livrar, né? E esses que cometeram serão tratados como lobos solitários. Não haverá uma... É o famoso caso isolado número 7.479. Haverá uma imputação de culpa a Exército, Marinha ou Aeronáutica. Militares que tomaram parte em atos golpistas serão acusados de agir por vontade própria, ou seja, sem o incentivo das Forças Armadas. Ai, tá bom, né? Quero aqui na rua, diabo! A atuação do Exército nos atos de 8 de janeiro pode ter sido tão grande que existem evidências até mesmo de que os civis que atacaram os prédios foram treinados e instruídos por militares. Vamos ver um trechinho de um vídeo da revista Piauí sobre os Kids Pretos. Os indícios de envolvimento direto ou indireto do Exército brasileiro no 8 de janeiro estão cada vez mais evidentes. Que não tiraram? Não tiraram o quê? O acampamento? Porque não foi permitido pelo Comando Militar do Planalto. E em um grupo específico do Exército, os rastros são gritantes. Forças Especiais. Forças Especiais. Comando de Operações Especiais, o COPESP. O Comando de Operações Especiais, conhecidos como Forças Especiais ou Kids Pretos, é a elite de combate do Exército. Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular. Oi? Sabotagem e incentivo à insurgência popular? É isso que eu ouvi? E você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, né? Porque sempre tem. Você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta para poder causar danos para o seu inimigo. Gente, eles estão falando disso abertamente. A atuação dos Kids Pretos engloba ataques a pontos sensíveis da infraestrutura, como torres de transmissão elétrica, pontes e aeroportos. Vale tudo para atingir o objetivo. Qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira. Esses são lemas cultuados pelo soldado das Forças Especiais do Brasil. O sonho de Bolsonaro sempre foi ser um Kid Preto. Ele fez a prova de ingresso 2 vezes e foi reprovado em ambas. Não diga. Mesmo assim, permaneceu sempre próximo dos Forças Especiais. E quando chegou ao poder em Brasília, cercou-se de pelo menos 26 Kids Pretos. Olha a galera, a quantidade de gente do mesmo grupo. Após a derrota nas eleições, os Kids Pretos não deixaram Bolsonaro na mão. Entre dezembro e janeiro de 2022, Brasília foi palco de 2 eventos de natureza golpista, todos protagonizados por civis bolsonaristas acampados em frente ao quartel-general da capital, e todos com digitais de Kids Pretos. Tá, mas que evidência que a gente tem da participação desse batalhão nos atos golpistas de 8 de janeiro? Vamos ver mais um trechinho. Além disso, os vídeos do 8 de janeiro mostram ações próprias de quem teve treinamento militar. A posse e uso de granadas tipo GL-310, chamadas bailarinas, usadas pelo exército. Vocês lembram que na CPMI dos atos golpistas estavam perguntando sobre bailarinas? Era por causa disso.
pelo Exército para treinamentos militares, inclusive nos cursos dos Kids Pretos. As polícias do Senado e da Câmara não possuem esse tipo de granada, nem a PM do Distrito Federal. A ação coordenada para derrubar os gradis, com pessoas empurrando em lugares diferentes ao mesmo tempo, o uso dos mesmos gradis como escada para transitar entre os níveis dos diferentes prédios da Praça dos Três Poderes. A divisão quase harmoniosa dos golpistas em 3 grupos ao chegar à Praça dos Três Poderes. Um grupo vai em direção ao Congresso, outro se dirige ao STF e um terceiro caminha para o Palácio do Planalto. Isso, segundo especialistas, denota planejamento, contrariando a tendência natural de toda a multidão de caminhar. É bem esquisito mesmo, parece que as pessoas já sabiam onde queriam ir, né? A procura imediata por mangueiras de incêndio, que espalham água pelo ambiente e minimizam os efeitos do gás lacrimogêneo, o uso de luvas de couro para tirar de volta as bombas de gás, que depois de quente, só podem ser recolhidas com luvas. As convocações dos golpistas antes do 8 de janeiro deram algumas dicas aos manifestantes, mas não recomendaram o uso de luvas. Depois da quebradeira, ainda na noite de 8 de janeiro, quando a PM tentou invadir o acampamento para prender os golpistas, o Exército formou um cinturão de soldados com blindados para proteger os manifestantes. Você quer mais evidência do que o Exército estava protegendo os caras? Pois é, comandante. Para fazer valer esse discurso de repudiar e repreender os desvios de conduta, muita coisa precisa mudar. Para início de conversa, esse discurso tem que ser mais do que um efeito de marketing para o Exército. Tinha que ser uma ação de verdade, né? E a ação de verdade não é essa, não. Vai dar merda! Sejamos como ele, forjados na diversidade. Por uma compra suspeita pelas Forças Armadas de 35 mil comprimidos de Viagra. O último reduto em defesa da nossa soberania. Os militares gastaram verba da Covid com salgadinho e picanha. Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai!